Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Terror do Ponto Vídeo e a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova de português do Banco do Brasil. Então a nossa intenção aqui é oferecer para você um curso de língua portuguesa com resumo, questões comentadas e nós, ao final, a gente vai ter 3 aulas só de provas comentadas da Banca Sesgran Rio. Tudo para deixar você bem tranquilo para a sua prova, tá certo? Então vamos observar como é que vai ser o nosso conteúdo programático, como é que a gente vai trabalhar neste nosso curso. Vamos lá? Então nós temos aqui aula 1, a gente vai trabalhar tudo de acordo com o edital, tá certo? O edital de 2014, então veja lá, a construção frasal, emprego de conectores, pontuação, aquela parte lá, os conectores, principalmente as conjunções subordinativas, coordenativas, tudo isso fazendo referência também à pontuação dentro da sintaxe do período, tá certo? As reescritas de frases, a gente vai ver isso um pouquinho também nessa nossa aula hoje. Depois, na nossa aula 2, a gente vai trabalhar concordância nominal e verbal de uma forma bem tranquila, de forma que a gente não vai ficar pegando teoria. O que a gente vai fazer? A gente vai praticar e logo em seguida eu explico a teoria. Então a gente lança para você algumas questões e a partir delas a gente vai tirando as suas dúvidas, coisas bem tranquilas, da forma como a Banca Sesgran Rio vem cobrando, tá certo? Vamos lá? Depois, no mesmo estilo, a gente vai trabalhar regência nominal, verbal, crase também, tá certo? Então a gente vai procurar trabalhar bastante com exercício, a gente vai canalizar bastante dessa forma. Na aula 4, trabalharemos principalmente o reconhecimento das classes de palavras, que a Sesgran Rio cobra muito isso para o concurso do Banco do Brasil. Além disso, logicamente, vai trabalhar o emprego dessas classes de palavras, o substantivo, o adjetivo, o advérbio, né, o verbo e assim por diante. A ortografia oficial, aqui eu quero chamar a atenção, não é só o emprego de letras, né? Escreve com X, com SC, só com S, só com 2 S e assim por diante. Além disso, a banca cobra aqui a acentuação gráfica também, e isso eu vou te mostrar no concurso anterior, isso foi cobrado dentro desse conteúdo de ortografia, tá legal? Vamos voltar para cá? Pronomes, emprego, forma de tratamento, colocação. A gente vai trabalhar isso daqui com muitas questões e uma teoria bem simplesinha que você vai ficar tranquilo quanto a isso, tá certo? A Banca Sesgran Rio não é muito de cobrar a forma de tratamento, tá certo? Ela vem cobrando sim a colocação e o emprego dos pronomes, mas, logicamente, a gente não vai deixar de tratar aqui, de falar sobre as formas de tratamento, tá certo? Beleza, logo em seguida a gente vai comentar vários textos, tá? Várias questões da Banca Sesgran Rio com compreensão de texto. A gente vai trabalhar bastante isso daqui, porque a gente sabe que de 10 questões, 3, 4 são questões de interpretação de texto, de compreensão de texto. Então a gente tem que realmente focar bastante nisso. E para melhorar ainda essa parte de compreensão de texto e de ter uma visão global da prova, a gente vai fazer o comentário de 2 provas na aula 8, mais 2 provas na aula 9, mais 3 provas na aula 10 e a gente vai colocar aqui algumas aulas bônus também, alguns comentários extras, né, de outras provas, né, da Banca Sesgran Rio, justamente para poder fortalecer o seu estudo. Essa é a nossa intenção, que você não tenha dúvida para a prova. Chegou lá, bateu o olho, já sabe a forma como a banca cobra, tá certo? A gente vai fazer agora um estudo do edital. A gente vai verificar o que caiu, o que foi proposto no edital passado, né? E agora com esse edital novo de 2014, tudo bem? Vamos lá observar algumas peculiaridades aqui, vamos lá? Olha só, o edital de 2013, veja bem, foi publicado, ó, edital número 2, e ele foi publicado no dia 10 de dezembro. Olha só, nós temos também o edital número 2 desse ano de 2014, dia 18 de dezembro, olha só, praticamente uma semana, né, de diferença, então de 2014. Veja que o programa é idêntico, tá? Ó, o programa é idêntico, uma coisa e outra, igualzinho, tá certo? Ó, carreira administrativa, cargo escriturário, carreira administrativa, cargo escriturário, tá certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar com a prova
aquilo que realmente caiu e aquilo que está no contexto, pode ser que caia, tá certo? Mas você não tem que se ater tanto a alguns conteúdos, tá legal? Vamos lá então observar aqui a prova do Banco do Brasil de 2014. No início de 2014, a prova ocorreu, se não me engano, em fevereiro, tá certo? E essa prova que ocorreu em fevereiro, ela está focada nesse edital aqui, ó, tá certo? Ó, o de 2013. Esse aqui é o comparativo para o concurso que você está se preparando agora, tá legal? Este de 2014. Então, o que a gente mostrar aqui, eu vou colocar a referência ao edital de 2013, que a prova foi realizada com base nesse edital aqui, mas que tem toda a relação com o edital de 2014, porque é a prova que você vai fazer. Tudo bem? Beleza, então, vamos analisar aqui. Olha só, essa prova do Banco do Brasil já tem um texto pra gente, um texto muito interessante, o título desse texto é 100 coisas. Então, a gente vai ler esse texto e a gente vai depois fazer a interpretação de 3 questões, tá legal? Vamos lá então. É febre. Livros listando as 100 coisas que você deve fazer antes de morrer. Os 100 lugares que você deve conhecer antes de morrer. Os 100 pratos que você deve provar antes de morrer. Primeiramente, me espanta o fato de todos terem a certeza absoluta de que você vai morrer. Eu prefiro encarar a morte como uma hipótese, se eu morrer, né? Mas no caso de acontecer, serei obrigada mesmo a cumprir todas essas metas antes? Não dá para fechar por 50 em vez de 100? Então aqui nós temos, né, um cunho irônico, né, até de uma forma bem relaxada, bem tranquila, né, e trazendo certo humor. E ela faz aqui para a gente, né, ela traz uma ironia para a gente. Me espanta o fato de todos terem a certeza absoluta de que você vai morrer, né? Então é uma brincadeira até mesmo que a própria autora faz com a gente. Beleza. De certa forma, tentando criticar, né, de alguma forma tentando criticar essa ideia de que você deve fazer 100 coisas antes de morrer, correto? Beleza, então aqui a gente já observa a opinião da autora, né? A gente já começa a observar aí o seu aspecto crítico, né? A contrapartida dela em relação a um tema, tá legal? Beleza, vamos continuando aqui então, no próximo parágrafo. Outro dia estava assistindo a um DVD promocional que também mostra, como imaginei, as 100 coisas que a gente precisa porque precisa fazer antes de morrer. Então a gente é obrigado, né, a fazer antes de morrer. Segundo essa ideia imposta pela sociedade, né? Acaba ela fazendo essa crítica. A gente precisa porque precisa fazer. Não há um motivo, a gente precisa porque precisa fazer antes de morrer. Me deu uma angústia, pois das 100 eu fiz 11 até agora. Falta muito ainda. Falta dirigir uma Ferrari, fazer um safari, frequentar uma praia de nudismo, comer algo exótico, um baiacu venenoso, por exemplo, visitar um vulcão ativo, correr uma maratona. Então são coisas, né, que ela mostra pra gente aí, coisas que a gente tem que fazer antes de morrer. E aí ela está também transmitindo pra gente certa ironia, correto? Beleza. Se dependesse apenas da minha vontade, eu já teria um plano de ação esquematizado. Mas quem fica com as crianças? Conseguirei 5 férias por ano? E quem patrocina essa brincadeira? Hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena. O prêmio está acumulado em 50 milhões de reais. A maioria das pessoas, quando perguntadas sobre o que fariam com a bolada, responde: pagar dívidas, comprar um apartamento, um carro, uma casa na serra, outra na praia, garantir a segurança dos filhos e guardar o resto para a velhice. Normal, isso é o normal. Vai gastar tudo com essas 100 coisas que tem que fazer antes de morrer? Não, o normal não é. São desejos universais, estabilidade na família, felicidade, né? Mas fica aqui um convite para sonhar com mais criatividade, né? Aí já começa essa ideia de criticar. Então não é tão criativo assim, essas 100 coisas que a gente tem que fazer, né, antes de morrer. Não é tão criativo assim, segundo a autora. Arranje, leitor, uma dessas listas de 100 coisas para fazer e procure divertir-se com as opções. Não pense tanto em comprar, mas em viver. Eu, que não apostei na Mega Sena, por enquanto sigo com a minha lista de 100 coisas a evitar antes de morrer. Veja só que está em itálico aqui, ó.
coisas a evitar antes de morrer. É divertido também e bem mais fácil realizar, nem precisa de dinheiro. Então a gente nota aí, principalmente aqui, né? Eu que não apostei na Mega Sena, por enquanto sigo com a minha lista de 100 coisas a evitar antes de morrer. Há uma crítica, né, a essa ideia das 100 coisas a fazer antes de morrer. É divertido também e bem mais fácil de realizar, nem precisa de dinheiro. Tranquilo, agora a gente vai focar na questão. Olha só, a afirmativa é febre, que se encontra na linha 1. Com que é iniciado o texto, indica que há, no momento na sociedade, Vamos voltar lá na linha 1? Rapidinho, olha lá. É febre. Livro listando as coisas que você deve fazer antes de morrer. Os 100 lugares que você deve conhecer antes de morrer. Os 100 pratos que você deve provar antes de morrer. Então, é febre. Quando a gente fala isso, que é febre, significa o quê? Que as pessoas, né, que nos envolvem, a sociedade, né, de maneira geral, ela faz aquilo, ou ela tem a pretensão de realizar alguma coisa. Dá uma ideia de globalmente todos quererem fazer aquilo, correto? Beleza, então é febre, mas veja só que a autora ela contesta essa febre em se fazer alguma coisa, concorda comigo? Ela contesta. Vamos então ao pedido da questão? Então, a afirmativa é febre, com que é iniciado o texto, indica que há no momento na sociedade um comportamento que afeta todas as pessoas. Olha só, o todas, anota aí, puxa uma setinha lá pra gente, tá certo? Ela é chamada de expressão categórica. Por quê? Ela acaba trazendo uma falta de verdade. Por quê? Ela colocou todo mundo no mesmo bolo, tá certo? Mesmo que a ideia de é febre, que a gente quer atingir globalmente, mas será que todas as pessoas têm esse comportamento? A própria autora divergiu disso. Então, se a própria autora já divergiu disso, eu não posso colocar aqui, essa expressão categórica. É um comportamento que afeta muitas pessoas, ou pessoas de maneira geral, aí até que pode, né? Mas o todas aqui é que é o problema, é uma expressão categórica, tá certo? Letra B, doença para a qual não existe remédio. Aí, veja só que a letra B falou que a febre é uma doença. Não é uma febre doença da qual ele falava no texto, correto? Ele quis mostrar aquela ideia de generalização, as pessoas falando sobre isso. Virou moda, é febre, né? Beleza. Vamos pegar a letra C. Desejo que se espalha entre pessoas. Aqui não vai falar que foram todas as pessoas. Olha só, é febre, é um desejo, esse comportamento é um desejo que se espalha entre as pessoas. Opa, isso aqui tem cara de ser correta, mas a gente só marca aí por enquanto. Vamos lá, a letra B falou do aspecto denotativo da palavra febre, né? Então, febre, só que no texto não é isso, né? É uma forma generalizante colocada lá no texto, de cunho figurativo, né? Então, febre também não é, ele não quis dizer que é uma infecção que se dissemina ou uma praga a ser evitada, concorda comigo? Aqui, há uma ideia do sentido de doença, febre como doença. Então, a letra B, D e E você já eliminou. Pela expressão categórica, a letra A você já eliminou. Então, você sabe que só cabe a letra C como correta. Olha só o sentido generalizante, Desejo que se espalhe entre pessoas, correto? De maneira geral, entre pessoas. Pronto, fechado, sem problema nenhum. Vamos à frente? O trecho que indica a crítica da autora sobre as listas das 100 coisas é: letra A. Eu, que não apostei na Mega Sena, por enquanto sigo com a minha lista de 100 coisas a evitar antes de morrer. Olha só, diretamente há uma crítica aí. Concorda comigo? Isso aqui está justamente no finalzinho do texto. A autora vai costurando isso para no final ela criticar. Não é coisas a fazer antes de morrer, mas coisas para se evitar antes de morrer, correto? Por isso a letra A é a que é a correta. Tá ok? Veja só a letra B. O prêmio está acumulado em 50 milhões de reais. Isso aqui foi apenas uma declaração sobre a Mega Sena. Não houve uma crítica ali, tá certo? Olha só a letra C. Livros listando as 100 coisas que você deseja fazer antes de morrer. Há uma declaração também sobre aquilo que vem acontecendo. Esta febre que vem ocorrendo na sociedade, correto? Letra D. Primeiramente, me espanta o fato de todos terem a certeza absoluta de que você vai morrer.
Olha só, aqui ela começou uma ideia crítica, eu concordo até mesmo que a gente poderia ter ficado na dúvida, tá certo? Mas aqui coube mais a ideia de ironia, correto? Ao termos esta letra A no fechamento do texto, na conclusão do texto, a gente nota que realmente a crítica dela foi bem direta, coisas a evitar e não coisas para se fazer antes de morrer, concorda comigo? Então você nota que a letra A, ela é bem mais centrada como crítica. Essa daqui você vai entender a ironia, correto? Olha, me espanta o fato de todos terem a certeza absoluta de que você vai morrer, não simplesmente com uma crítica, justamente essas listas de 100 coisas. Tá legal? Beleza, ficou ligado aí, né? Hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena, apenas uma declaração. Não há simplesmente aí uma crítica sobre essa lista de 100 coisas, beleza? Conseguimos então diferenciar aí esse aspecto crítico da letra A em relação ao aspecto crítico da letra D? Tranquilinho? Beleza, então a gente vai continuando aí, a gente vai agora partir para a 3. A expressão a gente precisa porque precisa fazer é o que a sociedade impõe de certa maneira, né? Precisa porque precisa fazer, não há uma certeza daquilo não, precisa porque precisa, correto? Quer dizer que é preciso fazer algo, pois temos a obrigação, mas podemos não aceitar. Olha só como é que a gente vai jogar com as alternativas, olha. Nós temos obrigação, mas podemos não aceitar. Vamos verificar B. Temos de realizar algo a qualquer preço. Vamos pular isso daqui por enquanto. Veja só a letra C. Devemos fazer, mas podemos optar por não fazer. Moçada, isso aqui praticamente diz a mesma coisa da letra A, correto? Uma esbarra na outra, a gente elimina as duas. Letra D. Podemos não querer cumprir a ordem. Veja bem, nós podemos não querer, optar por não fazer. Ele, de certa maneira, também transmite a mesma ideia, correto? Queremos realizar a tarefa, pois a desejamos. A autora não se inclui nessa. A gente precisa porque precisa fazer, não porque desejamos fazer algo. Concorda comigo? Veja então que você vai eliminando, né? Letra E, letra D, letra C e a letra A. E aí sobrando a letra B como a correta. Aí eu terror, mas peraí, a qualquer preço, mas esse preço aqui, ó, veja bem, temos de realizar algo a qualquer preço, de qualquer forma, correto? Essa ideia não é preço simplesmente a ideia de custo não, mas de qualquer forma. Bom, agora é hora de a gente observar o edital. Vamos lá então já catalogar, tá certo? Ó, edital então que estava previsto para essa prova, né, de 2014 foi esse edital aqui, ó, de 2013. E aí você vai notar, compreensão de textos, a gente fez 3 questões sobre isso, ó. Então, conforme o edital já previa, nós temos aí 3 questões. Então, aqui a prova cumpriu. Significa que no edital 2014, meu amigo, isso dificilmente vai mudar. Você terá 3 ou 4 questões de compreensão textual. Tá legal? Isso aí é importante a gente trabalhar em cima do edital. O que caiu, né? E a gente reforçar esse estudo em cima disso. Tá legal? A gente vai dar uma paradinha nesse nosso bloco, né? Dessa aula demonstrativa. E já já eu volto com o segundo bloco. Tá legal? Um grande abraço.